Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Licita Business com o professor Adiel, onde discutimos tudo sobre licitações e contratos sob a ótica dos fornecedores e do setor privado. Para ler os nossos artigos e saber mais sobre a nossa consultoria, acesse agora o nosso site adielferreirajr.com. Muito bem, pessoal, tá aqui mostrando para vocês o nosso site, né? Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre ele, mas vamos focar hoje no tema. Esse aqui tá modo de visualização porque o artigo ainda vai sair, tá? Pode-se desclassificar uma proposta por erro na planilha de preços? Então, esse aqui veio de uma pergunta que foi feita no nosso site, tá? Provavelmente foi um agente de contratação. Eu recebo muita pergunta aqui de agente de contratação, viu? Mas vamos tentar responder aqui tanto para ela própria quanto para a nossa proposta aqui, que é a proposta para a iniciativa privada, né? Para o mercado privado. Bom, eu já tinha um artigo sobre esse tema, mas foi um artigo bem rápido, sabe? Não teve um aprofundamento como esse tem. Mas está aqui de toda forma, caso você queira ver. Tem um aprofundamento. E essa pergunta, a resposta dela já saiu, né? Se você está vendo agora, pelo menos há uma semana atrás já saiu a resposta dela, que eu enviei para a própria cliente aí. Então tá aqui, ó, nosso boletim do licitante. Professor, como é que eu faço para assinar o boletim do licitante? É só descer aqui no final, ó, escreva na newsletter. E aí quando você for fazer a sua área de atuação, você bota o setor privado. Aí você vai receber quinzenalmente, né, esse boletim do licitante. Caso você queira uma palhinha, é só você vir aqui e clicar e verificar como é que a gente trabalha lá, né, o quão importante isso vai ser para você. Então, o que a gente vai falar hoje, né? Qual a consequência da ausência de itens em uma planilha apresentada em licitação? Qual a administração, como a administração deve, né, proceder ao identificar a ausência de itens na planilha da empresa licitante? A proposta pode ser habilitada mesmo após ter apresentado planilha incompleta? Quais os cuidados que a administração deve adotar ao aceitar a correção da planilha? Qual a importância da fase de recursos nesse contexto e as orientações práticas para os fornecedores e para o governo? Então é um artigo bem completo, né? É interessante aí você estar antenado no nosso site para receber esses artigos em primeira mão, né? Então a ideia geral aqui, pessoal, é que nós temos uma consequência negativa caso haja uma desclassificação de uma proposta simplesmente pelo fato ou automaticamente pelo fato da planilha não estar completa. Isso às vezes acontece por vários motivos, mas a gente pode resumir os vários motivos em dois, né? O primeiro é caso eventualmente ele tenha esquecido de colocar ali algum item específico, e aí ele consegue ajustar isso sem majoração da proposta, ou ele esqueceu de colocar um item que simplesmente, ao ser adicionado, vai estabelecer ali um novo valor, né? E aí vai ficar prejudicada essa proposta. Mas a verdade é que essa desclassificação não deve ser automática, né? Não deve ser automática. E aí a gente tem o artigo 59 da Lei 14.133, que vai dizer que serão desclassificadas propostas que tiverem vícios insanáveis, né? Ou que apresentarem qualquer tipo de desconformidade, desde que insanável. Então, assim, a gente precisa, para saber que é insanável, a gente precisa questionar, né? Então a diligência é meio que obrigatória nesse caso, porque como é que você vai saber que aquilo é insanável se você não dá a oportunidade da empresa apresentar, né? Claro que havendo uma situação extremamente clara, né? Uma coisa muito absurda, muito absurda, realmente você não vai poder, você pode até eventualmente não dar essa oportunidade, mas no modo geral, a gente sempre tem que dar essa oportunidade para que o fornecedor apresente isso aí. Previsão antiga do plenário do TCU, eu reproduzi esse mesmo acordo
mas com certa frequência isso vem sendo decidido e batido. Interessante a gente colocar o Acordo 2014 porque mostra que antes da Lei 14.133 já era o pensamento do Tribunal de Contas, né? Se era o pensamento do Tribunal de Contas antes, quem dirá agora? Então, quais são os critérios? Não configurar lesão, a obtenção da proposta, né? Erro no preenchimento da planilha de formação de preço não constitui motivo suficiente para a desclassificação da proposta quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço. Acordo 1811, para quem está aí no rádio. Então, nesse caso, aí é um dever, né? Um dever do agente de contratação fazer essa diligência, né? Para que, como a imagem que foi gerada aqui, ele ajustar a planilha. Agora vê que ele está preocupado, né? Ele está preocupado em ajustar essa planilha, para que essa planilha seja ajustada sem majoração do preço. Esse é o grande desafio, tá? Então, ela vai poder ser classificada mesmo tendo apresentado uma planilha completa? Vai, com certeza, né? E aí vai entrar na questão da inexequibilidade, que a gente trata um pouquinho aqui também, mas muito mais fazendo uma referência para outros 3 artigos sobre inexequibilidade que nós temos, né? A gente tem dezenas de artigos aqui, a pretensão é aumentar isso ainda mais, né? Mas se você quiser ver como você encontrar, se a gente já falou de um tema que você queira, você pode colocar, por exemplo, por aqui eu vou botar a palavra planilha. Olha o que vai acontecer. Aqui no nosso site você tem do lado direito uma aba de pesquisas. Eu tinha tirado no início, mas agora que a gente tem muitos artigos, até para mim mesmo ficou interessante colocar essa aba, tá? Então você tem aqui os artigos que citam, são 4 resultados para a palavra planilha, onde a gente cita isso daqui. Então você pode utilizar à vontade. Você também tem aqui como entrar no link do blog. E no blog você vai ter um menu que vai estar dividido sobre as fases da licitação, né? Então todos os artigos aqui sobre planejamento, todos os artigos sobre desclassificação, artigos sobre inabilitação, aí tem recursos, contratos, dispensa, lei 14.033, que vai pegar todas elas de licitação, né? Compliance e direito corporativo. Então é muito completo, viu? Esse blog é importante você se inscrever no nosso site para não perder nenhuma atualização. Mas vamos lá. Então temos esses 3. Por quê? Porque a inexequibilidade, todos eles, os 3 artigos devem falar sobre isso. A inexequibilidade ela deve ser sempre relativa, né? Nunca deve ser absoluta, a menos que seja uma coisa muito grosseira. Então é importante que a gente tenha essa possibilidade da diligência, né? Eu trouxe aqui também um artigo, uma parte sobre a fase de recursos, porque nessa fase de recursos a gente vai ter a possibilidade de abrir o espaço também para a discussão e o escrutínio, né? Por assim dizer, dos concorrentes. Os concorrentes vão analisar, né? Se forem bons concorrentes, vão analisar aquela documentação, aquela planilha, e ninguém melhor do que o olho atento da concorrência para verificar se aquilo está sendo adequado. E o agente de contratação, como eu falo por aqui, não deve se preocupar muito com eventual recurso. Acho que a gente tem que trabalhar em cooperação, né? Então, se eventualmente um licitante trouxer algum erro aí, alguma coisa, isso deve ser considerado como uma colaboração, né? Um ponto a mais a ser verificado, porque tudo que você conseguir, tudo que o agente de contratação conseguir resolver na licitação é melhor, porque depois vai para Tribunal de Contas, Justiça, não sei o que, se dá um problema arretado, é melhor resolver logo ali, né? Então, obviamente, com a participação dos outros concorrentes é bem melhor. Agora, comentando um pouco as orientações práticas para o fornecedor, né? Caso a sua planilha de preços contenha algum erro no preenchimento, antes de solicitar eventual diligência, né? Isso é importante ser antes de se manifestar, né, ou apresentar uma proposta ajustada ali na fase de recurso, verifique cuidadosamente se é possível você manter o futuro contrato, né? Porque às vezes a gente fica ali querendo ajustar, querendo não perder aquela oportunidade, e isso faz com que a gente entre em determinadas furadas, viu?
Porque você passar um ano com preço específico só porque errou aqui e ali, a gente tem que se orientar nesse sentido. Porque, como eu falo aqui, ó, nessas condições, um reajuste vai ser muito difícil, porque vai ficar sempre à sombra de um eventual jogo de planilhas, né? Então, se for para entrar, né, se for realmente para entrar, aí a gente tem que estar certo de que aguenta, suporta aquele ajuste, né? Bom, evitem ações que visem apenas garantir a contratação a qualquer custo, né, como eu falei. E caso se depare com a diligência em favor de um concorrente que tenha apresentado uma nova planilha, não deixe de analisar, inclusive com apoio técnico. O que é apoio técnico aqui? É você falar se é engenharia, fala com o engenheiro, fala com o administrador, caso de terceirização, para dar uma olhada bem com calma mesmo, porque como às vezes a gente lidar com planilhas de formação de preço com muitas informações, pode ter uma coisa ali, uma linha ou outra que tenha sido trocada e retirada, entendeu? Para ver se passa, para ver se cola. E no ambiente de concorrencial a gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Então, e aí se for o caso, eventualmente ali alguém apresentou um erro, você tem que se manifestar, né, no seu recurso, apresentando ali as razões técnicas, né, provocando que o setor técnico da administração traga um parecer mais apurado, né? Bom, como é que você cita? Então, se você for utilizar esse artigo para suas decisões, suas petições, no caso você não decide, né? Geralmente o fornecedor vai tomar um trabalho de fazer uma petição. Então, por favor, cite e coloque aqui na sua referência que já vem prontinha para você, tá bom? Gente, Deus abençoe, um abraço e vamos juntos. Até a próxima edição aqui do nosso Licita Business. Um abraço, tudo de bom. Não esqueça de visitar o nosso blog. Você acabou de ouvir o podcast Licita Business com o professor Adiel. O podcast onde discutimos licitações e contratos do ponto de vista dos profissionais e das empresas privadas. Obrigado por sua audiência e até a próxima.